A efervescente vida social na corte forneceu os ingredientes para tecer a trama das obras que chegavam às mãos do público leitor, cada vez mais exigente. O início da prosa romântica está intimamente ligado a um hábito muito comum à elite brasileira do século XIX, a leitura de folhetins. O autor escrevia a história em capítulos, semanais ou quinzenais, o que contribuía para provocar o interesse. Os jovens da elite burguesa encontravam nesses folhetins motivos para os assuntos do dia a dia e, muitas vezes, espelhavam-se no comportamento dos personagens para definir sua própria conduta. Essas leituras também representavam uma forma de entretenimento para profissionais liberais. A receita era simples: um casal de apaixonados, um conflito que impedisse a união, um pouco de suspense e mistério, e pronto. A trama ideal estava pronta. O público feminino logo se tornou o fiel apreciador dessa literatura. Assim, a expectativa aumentava à medida que o enredo se tornava mais complexo. Posteriormente, os folhetins foram publicados em livros. Predominam nessa literatura alguns aspectos típicos dessa escola literária. Então vamos lá. A idealização, que pode ser percebida nas descrições da personagem feminina, o nacionalismo, quando a exuberância da paisagem brasileira é retratada, o medievalismo, com a criação de um herói idealizado, semelhante aos cavaleiros medievais sob influência temática do romantismo europeu, que resgatou figuras lendárias da Idade Média. Os principais autores desse período são Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin Távora e Visconde de Tuné, cada um focalizando uma realidade. Temos então quatro categorias principais de romances românticos: romance urbano, indianista, histórico e regionalista. Este, às vezes chamado de rural. Curiosidades. Embora o período romântico tenha se firmado graças ao papel decisivo da mulher leitora, infelizmente a mulher escritora ainda permaneceria na penumbra por muito tempo. A romancista maranhense Maria Firmina é um exemplo dessa situação discriminatória vivida pela mulher na literatura brasileira. A autora de romances de grande qualidade, como Úrsula, 1859, Gupeva, 1861 e A Escrava, 1887, é completamente desconhecida do grande público e, mais ainda, dos livros didáticos ou galerias de autores da época, apesar de ter prestado um inestimável serviço para a cultura nacional ao longo de seus 92 anos. Romance urbano. Um retrato da vida na corte é como podemos definir o romance urbano brasileiro. Os tipos humanos, os costumes, as intrigas e o amor impossível são os elementos que emolduram o quadro que cada obra traz, representando a alma do brasileiro que descobria um mundo genuinamente seu. São três os representantes do romance urbano brasileiro, cada um com seu estilo claramente definido. Joaquim Manuel de Macedo, ele escreveu A Moreninha, 1844, O Moço Loiro, 1845, A Luneta Mágica, 1869. Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, 1852. José de Alencar, 5 minutos, 1856.
A Viuvinha, 1860, Lucila, 1862, Diva, 1864, A Pata da Gazela, 1870, Sonhos d'Ouro, 1872 e Senhora, 1875. Atenção, pessoal, essa é a dica do Tuts. Embora o romance O Filho do Pescador, 1843, de Teixeira e Souza, tenha sido publicado no ano antes de A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, a crítica especializada considera aquele apenas um antecessor do romantismo em prosa e atribui a este que de imediato caiu no agrado do leitor e alcançou grande sucesso, o status de marco inicial da prosa romântica. Ou seja, A Moreninha, obra escrita em 1844, data o início da prosa romântica no Brasil. Não perca nossa próxima aula. Um grande abraço, abreijos. Foi um prazer inenarrável.